Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz de Deus sobre todos aqueles que temem ao Senhor. Não é temer de acordo com o que eu penso, é temer de acordo com o que a palavra de Deus mostra a cada um de nós. Bem, o temor do Senhor está ligado não somente a um respeito maior, mas também um respeito ao tempo, porque Deus, ele está na eternidade e nós estamos na terra. Nós temos passado, presente e futuro. Muito bem dizer que aqueles que pensam que Deus se esqueceu de nós, como muitos filósofos disseram na época em que aconteceu um desastre lá em Portugal. Disseram que Deus estava morto. Bom, Deus não morreu, Deus é eterno e ele vive. A questão é o seguinte, é saber se nós estamos debaixo da bênção de Deus ou debaixo da maldição, como diz lá em Deuteronômio. Se fizeres assim, e assim, e assim, terás a bênção da obediência. Mas se fizerem ao contrário, terás a maldição da desobediência. Bem, morrer não é uma maldição. Morrer, este corpo, quando você tem Jesus Cristo no coração, você tem esperança, porque você tem uma esperança maior, não é uma esperança aqui na terra, mas uma esperança que faz com que você pense além do céu. Muitos dizem que existe um outro plano para você ir, ou então algum lugar para você ir. Porém, a Bíblia Sagrada não me fala em plano e nem fala em outro lugar, a não ser um lugar celestial, um lugar de descanso. Como diz a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 13, diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. E enquanto espera o juízo, a pessoa descansa. Bem, perguntam-se então, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no céu. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Hoje, tem pessoas que não aceitam a morte, não aceitam o consolo na hora da separação. Claro, nós somos gente, nós somos humanos e temos a dor da separação. Claro, muito interessante. Mas eu quero dizer que tempo que Deus fez para nós não foi um tempo que se dá a um objeto como tempo de validade, de maneira nenhuma. Tempo de validade é para objeto. Você é uma criação de Deus. E quando se trata de uma criação de Deus, entendeu? Ele fala lá em Salmo 116 a respeito do ser humano como ele é. E ele fala a respeito de como Deus pode fazer com que o homem tenha não somente o A, mas que tenha também o Z. Entendeu? Mas eu não estou entendendo esse A e o Z. Claro, quando você tem amor e quando você tem zelo. Então, se você tem amor pelo tempo, você vai saber viver a primeira e segunda infância, você vai saber viver a adolescência, você vai saber viver a juventude, você vai saber viver também aquele período de maturidade
que é dos 30 aos 50 anos, e depois dos 50 anos você passa por uma maturidade maior até os 61 anos. E depois dos 61 anos você começa a encarar e viver a velhice. Bom, muitas pessoas não estão coordenando esse tempo dele, é o nosso tempo. Então, eu tenho que me consolar e me conformar com a idade que eu tenho. Eu não vou, de maneira alguma, fazer competição com uma pessoa de 20, 25, 30 anos, eu tendo mais de 60 anos. De jeito nenhum. Por quê? Porque se você não sabe coordenar o tempo, você vai sofrer. Porém, dentro de um tempo interessante, como diz lá no Salmo 116, ele fala o seguinte: amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Aí depois ele diz lá no verso 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ser santo não é estar promulgado numa parede. Não. Ser santo não é aquele que está à direita de Deus. De jeito nenhum. Ser santo quer dizer ser separado. E quando você é separado para a graça. E a graça te traz a salvação. Bem, muitas pessoas não querem mais a graça e a salvação. Mas quem crê na salvação, diz a palavra de Deus, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Porque este corpo, ele vai se desfazer. Mas no dia da ressurreição, vai ser um dia em que você estará pronto para encontrar com todos aqueles que estavam dentro do seu rol de amizade, carinho e amor aqui na terra. Basta você crer que Jesus Cristo em você é a esperança da glória. Que Deus os abençoe abundantemente e que você tenha um bom Natal, respeitando a infância de cada criança que vai participar do Natal, porque nós já fomos crianças uma vez. E também porque esse Natal, sabemos que esse Natal tem um pouco de tristeza, mas a alegria das crianças vem comungar, tirar essa tristeza do ente querido que foi embora, mas o que ele gostaria que você fizesse agora? Que você curtisse, que você tivesse dando valor às crianças e àqueles que estão ao seu redor. Porque a boa memória da pessoa, quando você ouve a palavra de Deus e você começa a meditar nos melhores momentos daqueles que foram e já nos faltaram agora, entendeu? Nós começamos a transferir aquela alegria da memória, daqueles bons momentos, para as crianças e para aqueles que estão presentes. Porque Natal é uma lembrança para reunir as famílias. Eu sei que tem pessoas que vão faltar nas famílias, mas a recordação vão ser ótima. Por isso que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Seja separado por Deus. Que Deus abençoe.